Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Hoje, dia 10 de abril de 2021, estamos estudando então o segundo trimestre do Evangelho de Mateus. Hoje também a segunda lição aí, sobre o tema Jesus prepara seu ministério. O texto bíblico está em Mateus 3, e 4, capítulo 3 e 4, e o texto áureo é o Mateus, lá no capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Judéia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo, que havia entre o povo. Então, como eu falei, o tema da nossa lição é Jesus prepara o seu ministério. Bom, nós sabemos então que Jesus ele nasceu em Belém, depois ele foi para o Egito e após a morte do rei Herodes, então eles retornaram ali para a Judéia. E ali então Jesus ele teve a sua infância, ele recebeu ali os cuidados de seus pais, ele brincou, ele cresceu, teve sua adolescência, sua juventude, e trabalhou ali como carpinteiro, junto com José, o seu pai. Jesus iniciou o seu ministério em torno de mais ou menos com 30 anos de idade, ou seja, a partir daí então ele tinha a responsabilidade de anunciar as boas novas, ou o reino dos céus. E a Bíblia vai falar para nós que naquela época, então, Deus não se manifestava, por mais de 400 anos, Deus não se manifestava através de profetas, aquela nação judaica. Ou seja, isso é chamado de um período intertestamentário, ou seja, um período em que finda o Velho Testamento e após o nascimento do Messias, de Jesus, inicia-se então o Novo Testamento. Antes de Cristo, é o Velho Testamento, e depois de Cristo, o Novo Testamento. E a Bíblia vai relatar para nós, então, no capítulo 3 e 4 ali, capítulo 3, que João, ele foi aí um precursor dos caminhos do Senhor, João vem preparando o caminho para a chegada do rei, e a sua ênfase era o arrependimento. Então João já foi lá no Isaías, já foi falado sobre ele. O que é o arrependimento? É mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir, é a transformação de uma pessoa para um novo ser. A pessoa passa a mudar suas atitudes, seu jeito de ver as coisas, sua maneira de pensar e de agir. Mas muitos então procuravam João com sinceridade, pois eles queriam então mudar a sua forma de ser. Eles queriam, o João anunciava o arrependimento e o povo criam, então queriam vida nova, um novo estilo de vida. Mas também no meio da multidão, no meio dos povos, vinham ali os líderes religiosos. Só que eles se recusavam, recusavam o desafio, pois se achavam bons demais para isso. Afinal de contas, eles tinham tudo. Eram homens poderosos, ricos, achavam que não precisavam. Então João dirigia-se a eles como raça de víboras, porque João conhecia as intenções dos corações daquelas pessoas. E esses líderes religiosos, ali eram os saduceus e os fariseus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eles eram responsáveis ali pela manutenção do templo de Jerusalém, manutenção das tradições, dos costumes, e os fariseus eram responsáveis pelo estudo das leis, o estudo do Velho Testamento, e ensinar o povo. Então eram duas linhas de liderança que disputavam o controle de Israel. Os saduceus e os fariseus eles se divergiam entre eles ali e se combatiam, porém
apesar das divergências, eles se juntaram em oposição a Jesus, né? Ou seja, quando Jesus apareceu anunciando o Evangelho, eles se juntaram, se reuniram, né? Se uniram, mesmo nas diferenças, para, né, combater aquele pregador, combater Jesus Cristo. E se analisarmos a nossa história, né, a história em nosso tempo, essa prática ainda continua, né? Mesmo em divergência, quando há interesses pessoais, acima de tudo, muda-se o discurso. As negociações são feitas desde que se tenham vantagem, né? Ou seja, alguém tem que levar vantagem, né? O princípio ético e moral são deixados de lado para atingir um alvo. O que é errado, então, passa a ser considerado certo, né, e aceito, e assim vice-versa. E o que é certo passa a ser considerado errado. A gente vê hoje como que anda nas escrituras, né? Quando você prega a palavra de Deus em muitos meios aí, você é taxado, né? Até como um maluco, ou como um lunático, ou como alguém que está querendo ir contra a evolução da espécie. Então, os saduceus e fariseus eles se uniam, né, para a desconstrução dos princípios cristãos, e hoje também é assim, né? Há uma revolta, uma grande maioria aí também se une para a desconstrução dos princípios cristãos. Na sociedade, alegamos que falta o temor a Deus, né? Então, quando isso acontece na sociedade, nós falamos, porque isso falta temor a Deus. Mas muitas vezes acontece dentro do nosso ambiente, do ambiente evangélico, dentro da igreja, irmãos. Aí é muito perigoso isso, devemos tomar muito cuidado. Bom, a pregação de João Batista, né, e o batismo de Jesus. A pregação de João Batista está lá em Mateus 3, de 1 a 12, e o batismo de Jesus está em Mateus de 13 a 17. No capítulo 2, Mateus ele usa a expressão reino dos céus no lugar da palavra Deus, né? Mas por que ele usa essa expressão? Ou seja, ele escreve, né, reino dos céus. É porque os judeus, naquela época, por reverência, né, a Deus, eles não pronunciavam ou não escreviam a palavra Deus por ser, né, uma palavra considerada sagrada. Então, assim, era dito, quando eles queriam falar sobre Deus, eles falavam sobre reino dos céus. Em Isaías, no capítulo 40, no verso 3, a profecia, né, sobre João Batista ela é comprovada com a aparição de João no deserto da Judéia. Lá em Isaías 40, verso 3, diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a sua vereda, a nosso Deus. A reação natural, né, de João, né, quando Jesus chegou anunciando as boas novas, chegou anunciando o Evangelho, né, a gente vai ver lá em João mesmo, vai dizer que João era o verbo, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? Então naquela passagem vai ter ali uma parte que fala que os discípulos de João estavam preocupados, mestre, está vindo um, né, que está juntando muitas pessoas em volta dele. Ou seja, praticamente eles queriam que João tomasse a frente ali e crescesse, mas a reação de João foi totalmente uma reação maravilhosa, irmãos, né? O que ele fala, né? Ele deve crescer e eu diminuir, ou seja, Jesus entraria em cena e eu, a partir desse momento, eu saio de cena, tanto que logo, pouco tempo depois, João, né, foi decapitado, ainda pregando o Evangelho, né? Pregando o Evangelho. E se eu o anuncio, assim diz João, né? E se eu anuncio, quem sou eu para batizá-lo? Quando Jesus se encontrou com João, Jesus pediu para batizá-lo. E João falou, mas eu devo ser batizado por você. Mas Jesus, né, ele não se intimida com aquilo e pede a João que deixe a justiça se cumprir. Então era necessário, Jesus quis dar o exemplo do batismo, né, e foi batizado. Bom, o batismo de João era com água para o arrependimento, né, ou seja, uma confissão de pecados. Primeiro, reconhecer as falhas e ver as questões, né, que precisamos mudar ou melhorar. Isso é o arrependimento, ou seja, tudo aquilo que há em nós que nós precisamos eliminar
partir do arrependimento e da transformação, né? Reconhecimento, a partir daí a gente começa a ter uma mudança de vida, né? Então o batismo de João era uma preparação, né, para um batismo maior com o Espírito Santo, o batismo do arrependimento. E lá em Atos, né, isso aconteceu lá em Atos 2, 1 a 13, né, com Pentecostes, né? O projeto divino, então, ele vinha se cumprindo através do tempo e da história. Então, ou seja, Deus escreveu tudo certinho, projetou tudo certo, tudo estava acontecendo, tudo no tempo certo, sem atropelamentos, mas com discernimentos, e Deus como grande maestro dirigindo a história. Então Deus veio conduzindo essa história lá de trás, né? Nascimento do Messias. Então Jesus estava sendo preparado aí para iniciar seu ministério, que aliás não era um fardo leve, né, irmãos? A gente sabe disso. Bom, então Jesus foi batizado por João ali no Rio Jordão, né? No momento em que ele falou: João, me batize. E João obedeceu, batizou Jesus. E após então Jesus se levantar ali da água, Deus se manifestou, e ao mesmo tempo ali a Bíblia mostra que as 3 pessoas da Trindade estavam reunidas, né? A gente vê ali a manifestação de Deus através da sua voz, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente vê na Bíblia ali o Senhor Jesus, né, em forma humana, ali tendo o seu ministério confirmado, né, por Deus. E também a gente vê o Espírito Santo sendo representado ali na forma corpórea de uma pomba, de uma ave, né? Então a gente vê ali as 3 pessoas de Deus. Aí a gente pergunta por que, né, que Deus se manifestou dessa forma, né? Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam reunidos ali naquele momento em frente à multidão. E ali o que dá a nos entender assim, que Deus é muito criterioso. Então foi ali uma comunicação verbal de Deus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Foi uma comunicação visual, né, através do Espírito Santo e através do próprio Senhor Jesus também sendo batizado. Então o povo ali ouviu a voz de Deus, viu Jesus Cristo e também viu o Espírito Santo. E foi uma confirmação presencial da Trindade, né? Para que ninguém duvidasse, irmãos. E isso chegou até nós hoje para que nós também venhamos a crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, a partir daí então, Jesus, de alguém que estava sendo desconhecido, né, ou um simples filho do carpinteiro, José, da cidade de Nazaré, ele começa então a ser revelado ao mundo, né, já com uma missão determinada, uma missão definida, uma missão difícil a se cumprir, né? E oficialmente então Jesus iniciou seu ministério no momento em que o Espírito Santo repousou sobre ele, em que a voz do Senhor, né, bradou em alto tom, né, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E também no momento em que ele desceu as águas ali, certo? Então ali se confirmou ali o início ministerial do Senhor Jesus. Bom, tentação, né? A partir daí então Jesus ele foi levado ao deserto, depois do batismo no Rio Jordão, né? Iniciou-se então ali uma grande prova para Jesus Cristo, para o Senhor Jesus, né? Aí nós perguntamos, né? Afinal de contas, Jesus precisava passar por essa prova? Vamos refletir aqui junto, irmãos. Não, ele não precisava passar por isso. A gente entende que afinal o próprio Deus, o próprio Senhor, já o havia aprovado ali anteriormente, né, ali no Rio Jordão, quando disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus se alegrava nele. Jesus estava preparado naquele momento. Então, mas Deus permitiu, irmãos, eu creio que o Senhor Deus permitiu para que Jesus nos mostrasse que as tentações, elas são realidades, em nossas vidas, mas que é preciso estar seguro para vencer os ataques e os contra-ataques, né, do mal, que querem destruir, né, o reino de Deus na terra. E você sendo luz, você sendo instrumento, nós somos instrumento de Deus, nós somos aí com certeza
atacados. Por isso nós precisamos ter conhecimento da palavra, conhecer as pessoas, né? Ou seja, conhecer a pessoa de Deus Pai, conhecer a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo e o papel de cada um, a sua importância em nossas vidas, né? E a gente vê também, né, que nós precisamos estar seguros para vencer os ataques e contra-ataques, né? Porque lá no início, no Jardim do Éden, Adão sofreu ataque. Adão tinha tudo nas mãos e cedeu à tentação. Jesus não tinha nada ali no deserto, né? Não tinha alimento, ele não comia e não bebia por 40 dias e 40 noites, e ele resistiu. Então o diabo ele chega para Jesus assim, ó, e faz a seguinte pergunta, ali no deserto, quando ele é tentado: você não é o Filho de Deus? Ordene essas pedras, né, que se transformem em pães, em pães, né? E Jesus conhecia as Escrituras. O que ele fala? No momento mais angustiante, Jesus tinha fome. Ele fala para o diabo: não só de pão viverá o homem, né? Está escrito lá, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus conhecia o Velho Testamento, conhecia as Escrituras. O diabo então, né, falou: você não é o Filho de Deus, né? Atire-se daqui e ordene que os anjos, né, te sustentem para que você não tropece. E Jesus novamente conhecia as Escrituras, né? E o diabo novamente tentou Jesus, levando ele a um lugar alto, e ali ele mostrou todos os reinos do mundo. Ele falou: tudo isso te darei se prostrardes me adorar, né? Então ele queria que Jesus se prostrasse diante dele. Aí Jesus simplesmente o repreendeu e lhe ordenou que se retirasse, né? Então Jesus já sabia da importância do seu ministério, do que ele, da sua responsabilidade. Ele sabia discernir aquilo que era bom, aquilo que era ruim. E Mateus 28:19 diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, irmãos. Então Jesus ele tem autoridade sobre os principados, sobre potestades, sobre os demônios, sobre tudo que há na terra. O nome de Jesus é poderoso, né? Clame esse nome nos momentos mais difíceis ou nos momentos da sua vida, né? E, irmãos, trazendo isso como para nossas vidas, a aplicação, né? O tema é Jesus se prepara para o ministério, né? É o tema da revista que a gente estuda. Ele nos ensina que se a palavra de Deus, né, assim o coloca, significa para mostrar que todos os cargos ministeriais exigem preparo, conhecimento da palavra e a santificação, né? Ou seja, só assim é possível resistir aos ataques e ciladas, né? Principalmente, irmãos, a liderança, os líderes que estão nas linhas de frente, né? Eles são os mais, digamos assim, atacados, e são os alvos mais visados, né, para que haja obstrução, né, aí na pregação da palavra ou nos ministérios, e para que haja aí um bloqueio na obra de Deus, irmãos. Isso não pode acontecer, né? O diabo também, nós sabemos que ele sabe disso, e ele conhece a palavra, né? Quando afirma, lá no versículo 5 do capítulo 4, ele diz assim, ó: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão para não tropeçardes em alguma pedra. Percebam que o diabo conhece a palavra de Deus, né? E Jesus também não se intimidou com nada do que ele falou ali, ele simplesmente rebateu as tentações com a palavra de Deus. Por isso eu sempre afirmo, irmãos, nós devemos dia após dia aprender a palavra de Deus, né? Nas EBDs, nos cultos online. Isso é maravilhoso e é muito importante que nós, cristãos, aí buscamos a Deus incessantemente a partir da sua palavra.
Entende-se então que a partir de então Jesus começou a pregar o Evangelho, né, logo depois das tentações ali. Jesus então começou a pregar o Evangelho do arrependimento, dizendo: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus, lá em Mateus 4,17. É interessante que aqui Jesus já mudou a fala, não era o reino dos céus, o reino de Deus. Então Jesus já quebrou aquela barreira, né, que os judeus tinham. No capítulo 4, verso 18, ele começa a chamar seus discípulos, né, e afirma que a partir dali eles serão chamados pescadores de alma. Né? Então ele iniciou ali com alguns pescadores e depois alguns outros, e usou a expressão pescador, né, porque pescador, normalmente os pescadores têm muita coragem, né, de enfrentar o mar, as ondas gigantescas ali, e também são pacientes, são homens que ficam horas, dias e dias ali num barco, numa embarcação no meio do mar ali, né, para pescar. E também existe trabalho em equipe, né? Não, um pescador sozinho não faz nada, irmãos, mas quando eles se reúnem, eles conseguem ali fazer uma grande pesca. Assim também é a igreja, irmãos. Assim é a igreja um sozinho não segue. Todos somos chamados, todos nós somos pescadores de almas. Cada um dentro do seu ministério, pregação, ensino, oração e muitos outros diferentes dons e talentos que Deus dá a cada um, irmãos. A música, diversos dons e talentos, interpretações, né, de Libras. E tudo isso contribui em um único propósito, cumprir o ID, né, de Jesus, descrito em Mateus, lá em 28, 19 e 20, que vai dizer assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os o que eu tenho ensinado a vocês e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses são aí os ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para mim e deixou para cada um de nós, para cada um de você que está aí, né, participando dessa aula, irmãos. Mas leiam então o capítulo 4 e versículo, aliás, o capítulo 3 e o capítulo 4 aí dessa lição, né, para que vocês possam entender, né, melhor aquilo que eu estou falando aqui, tá bom? E para conclusão, aqui eu vou pegar aí que o autor da revista nos diz, né, ele fala assim, no texto áureo, lá em 4:23, Jesus espalha a doce luz da presença dele na vida das pessoas por meio de suas pregações, ensinos e curas. Com esses feitos, tornou-se conhecido e atraía multidões para ouvi-lo e receber uma palavra de ânimo e consolo, além das curas físicas. O povo vinha a ele, né, e ajudado pelos 12 apóstolos, eram curados e abençoados. Está lá no capítulo 4, 24 e 25. O que eu tenho a dizer, irmãos, que o rei chegou. Glória a ele. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe seu domingo e essa semana que se segue na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.